Olá pessoal, sou o professor Clênio Batista e esse é o curso básico de gramática para professores. Obviamente que serve para qualquer pessoa que queira entender um pouco mais de língua portuguesa. Este é o primeiro módulo, a aula 1. No primeiro módulo falarei sobre fonologia de maneira geral, depois eu vou discriminar tópico por tópico dentro da fonologia. Mas é importante que nós saibamos o que é que se estuda na fonologia, ou seja, o que é fonologia de maneira geral, tá bom? Vamos começar então vendo essas questões básicas de fonologia. Então, a fonologia, vamos então ver o conceito de fonologia. Fonologia é a ciência que estuda os sons de uma língua. Então, nós pegamos aqui o termo logia ou logia, que do grego quer dizer tratado ou estudo, tá? Logia ou logia, tratado ou estudo. Então, fonologia é o estudo dos sons de uma língua. Mais uma vez, fonologia é a ciência que estuda os sons de uma língua. Existe, sim, uma diferenciação, gente, entre fonética e fonologia. Sim, tem que diferenciar fonética de fonologia. A fonética estuda os sons de maneira geral, independentemente de ser de uma língua ou não. Então, a fonética trabalha com a própria produção e a interpretação de alguns sons. Então, por exemplo, isso aqui, olha, trabalha com a fonética acústica. A produção humana também do som, quando eu pronuncio assim, o atim, caixa, trouxe, essas coisas, né, a articulação, trabalha-se na fonética, a fonética articulatória. A fonologia é quando os sons são direcionados para uma língua, para os sentidos. Então, é uma diferenciação básica. Nós temos aí um vídeo um pouco mais aprofundado, diferenciando fonética de fonologia com os grandes estudiosos, gente, desses assuntos, tá? Adianto aqui que, em termos de fonologia, no Brasil, o maior nome é a professora Thaís Cristófaro Silva. Tem vários livros dela sobre fonologia, nós temos aqui, e aí eu posso falar para vocês sobre isso depois. Mas nós temos um vídeo aí explicando a diferença básica entre fonética e fonologia. Aqui, gente, ó, eu vou dar aqui o que é que se estuda na fonologia. Nós estudamos os fonemas, obviamente. Nós estudamos os fonemas, estudamos as letras, estudamos as sílabas, estudamos, né, a pronunciação, no caso, a tonicidade das palavras, ou seja, sílaba tônica, sílaba átona. Nesse caso aqui, gente, aí já entra a questão de acentuação, né, a tonicidade. Aí eu vou colocar aqui acentuação das palavras. A acentuação, ela pode ser uma acentuação de dois tipos. Ela pode ser uma acentuação gráfica ou somente prosódica. Acentuação gráfica ou prosódica. Nós estudamos, então, a ortoépia ou ortoepia, tanto faz, é dupla prosódia. Nós estudamos, então, gente, ainda a prosódia, estudamos a prosódia. Estudamos, então, a ortografia. Isso aqui é o que nós vimos em base de fonologia, gente. Vou discriminar cada parte dessa para ficar um pouco mais interessante, tá? Fonema se subdivide em vogal, ou seja, semivogal, vogal, semivogal ou consoante, tá, gente? Então, primeira coisa, o que é fonema? Para entendermos melhor o que é fonema, vamos pegar essa sequência sonora aqui, olha. Ala,
ala, ala, ala e ala, gente, ó. Vamos entender o fonema a partir disso. Se eu colocar aqui essa letra, ou esse fonema, esse aqui, né? Esse aqui, gente, ó. E esse aqui, tá? Por exemplo, então nós temos aqui mala, cala, bala, fala. Vou colocar mais um aqui para ficar mais interessante, ó. Mesma sequência aqui, você vai perceber o quê? Mudou. Ou seja, gente, a pequena mudança de som aqui, mala, cala, fala, bala, tala, a pequena mudança sonora aqui é capaz de provocar uma distinção na palavra. Então, o que é fonema? É a menor unidade sonora distintiva. Mais uma vez, a menor unidade sonora distintiva. Isso é fonema, certo? Pode ser vogal, semivogal ou consoante. Ou seja, o fonema pode ser vocálico, semivocálico ou consonantal, que é o tema do próximo bloco, da próxima aula desse módulo aqui, certo? Bom, fonema é isso, gente. E o que é letra, professor? Gente, letra é a representação gráfica visual, gente, do fonema. Fonema você ouve, letra você vê. Fonema é o som, letra é a representação visual deste som, certo? Não confunde letra com símbolos fonéticos, gente, que são símbolos do mundo inteiro, né? O Sistema Internacional de Símbolos. Então, a letra é a representação gráfica, gente, do som. Acontece que em língua portuguesa nós temos um pequeno problema aí, já que essa letra pode ser representada, gente, de diversas formas. Este é o problema interessante, né? O som pode ser representado por diversas formas e a letra por diversos sons. Ou seja, eu posso ter um som representado por várias letras e posso ter uma letra representada por vários sons. Gente, olha que isso é interessante demais, tá bom? Aí é onde mora a dificuldade da língua portuguesa. Vamos aqui dar alguns exemplos. Peguemos então, gente, o fonema S. Peguemos o fonema S, certo? O fonema S, aqui não é letra, é o fonema S. Ele pode ser representado, gente, ó, pela letra, vou até colocar aqui, representado pela letra S, na palavra, por exemplo, sapo, né? Palavra sapo. Pode ser representado pela letra C, na palavra, né, sei lá, Cecília. Pode ser representado pela letra X, né, na palavra trouxe, Pode ser representado pelos dígrafos, XC e SS, no exemplo aqui, excesso. Pode ser representado pelo dígrafo SC, pelo dígrafo SC cedilha, pelo dígrafo XS. Aqui, por exemplo, ó, na palavra nascer, aqui na palavra nasça, cresça, aqui na palavra estudar. Então, essa é a complicação básica, porque um único fonema pode ser representado por todas essas letras. Olha aqui, gente, ó, sapo, Cecília, trouxe, excesso, nascer, nasça, estudar, tá? É só um exemplo aqui. Mas é possível também, gente, ó, que uma única letra, agora vou fazer o processo contrário, ó, que uma única letra possa ter diversos fonemas. Então aqui, por exemplo, agora vou fazer o processo contrário. A letra, isso aqui é fonema, gente, fonema X. A letra X pode representar o fonema sh, no caso da palavra peixe,
tá? Pode representar o fonema S. No caso, eu vou até colocar entre barras aqui para você entender melhor, gente. Fonema é entre barras, tá, gente? Ó. No caso da palavra trouxe, pode representar o fonema Z. No caso da palavra exemplo, exame. Olha, essa única letra aqui pode representar vários fonemas. Então, nós temos um fonema para várias escritas, ou seja, para letras ou formas, e uma letra para vários fonemas. Essa é a dificuldade básica em língua portuguesa, tá? Que já gera alguma dificuldade, gente, de ortografia, tá certo? Então, nós temos letras. A partir disso, nós temos o que também? Gente? Nós vamos ter as sílabas. Então, o que é a sílaba? É a junção de letras ou de fonemas numa só emissão de voz. Então, quando eu pronuncio cadeira, são 3 sílabas. Aqui, ó. Já vou adiantando aqui o processo básico de separação de sílabas. Como é que se separa? Primeira coisa básica aqui é que você não vai considerar, ó, transatlântico, por exemplo. Transatlântico, você não vai considerar aqui, ó, o prefixo. Olha esse caso, transporte. Mais um caso, bisavô. Agora olha isso aqui, bisneto. Gente, atenção, palavra pneu é monossílaba. Não se separem contos consonantais internos, né? Psicologia, ó, psicologia, certo, gente? Olha aí. Então, a primeira dica é essa aqui, gente, ó. Você não considera prefixo e sufixo, você vai considerar a sílaba mesmo, normalmente. Então, aqui, a regra básica é: separam-se os encontros consonantais internos, olha aqui, ó. Então, no caso do transatlântico, o S vem para cá, porque aqui é uma vogal. No caso do transporte, o S vai para lá porque aqui já é uma consoante. Não vai ficar 2 consoantes aqui. Outro caso aqui, olha. Bisavô, ó, bisavô, e aqui, ó, bisneto. Encontro consonantal interno separa, gente, ó. Basicamente isso. Encontro consonantal externo não separa, só separa o interno, tá certo? E aí você perguntar para você, então a palavra exercício, como é que separa? Fica assim, exercício, tá? Isso considerando, estou aqui não considerando então a aparente e o próprio paroxítono, que vai ser um caso à parte que eu vou falar daqui a pouco, noutra aula. A palavra interestadual, gente, é isso aqui, ó, interestadual. É assim que se separa essa palavra aqui. Então, o básico de separação de sílabas, gente, é isso aí, tá certo? E aí nós vemos então, gente, ó, a tonicidade. Tonicidade estuda realmente a acentuação das palavras, essa acentuação que é onde você empreende uma tonicidade mais forte, ó, cadeira, tá? Então, aonde eu quero chegar aqui, gente? Que essa acentuação pode ser uma acentuação gráfica ou prosódica. A acentuação gráfica é quando eu vejo, é só isso, é um gráfico, é uma visão, tá? Mas eu posso ter, por exemplo, aqui, gente, ó, eu posso ter essa palavra aqui, olha, rubrica, que não é rúbrica, certo? Que é rubrica. Essa palavra aqui, ela tem acento? Tem. Que tipo de acento? Acento prosódico. Qualquer palavra que tenha sílaba tônica, gente, tem acento prosódico, tá? Qualquer palavra com sílaba tônica tem acento prosódico, na verdade. Então, a gente ajuda isso aqui. Outro caso, a palavra casa tem acento, gente? Tem. Que tipo de acento, professor? Acento prosódico. Tem acento gráfico, gente? Não. Agora, existem algumas palavras que, para eu localizar corretamente, para eu saber onde eu quero a sílaba prosódica, ou seja, o acento prosódico, gente, a sílaba tônica, eu preciso do acento gráfico. Ou seja, então, em muitos casos, o acento gráfico serve para eu dizer
em que lugar eu quero o acento prosódico. Isto é, primeiro de tudo vem o acento prosódico. Só que em muitos casos, se eu não disser onde é o acento prosódico, aí a palavra pode gerar dúvidas, tá? Número, numero, médico, medico e por aí vai. Então, nesse caso aqui, eu tenho um acento gráfico que está localizando corretamente o meu acento prosódico, gente. Então, o que é prosódia? Vai entrar no próximo assunto. Prosódia é a perfeita localização da sílaba tônica das palavras. Atenção para isso. O que é ortoepia, gente? Ó, a palavra orto vem do grego, que quer dizer certo ou correto, e aqui é a pronúncia. Então, ortoepia aqui, na verdade, é o que? É a pronúncia correta das palavras. Ortoepia, ortoepia, gente. Pronúncia correta das palavras. Então, quando eu pronuncio aqui, por exemplo, problema, pronuncio aqui problema, né? Próprio, apropriar, eu não estou na ortoépia ou na ortoepia. Eu estou comentando aí o chamado cacoépia. Caco quer dizer ruim ou feio, desagradável, e orto, bom, correto e certo. Ortoépia, pronúncia correta, cacoépia ou cacoepia, pronúncia equivocada. Problema, próprio, apropriar, gente, certo? E o que é prosódia, gente? Olha o conceito de prosódia, anote. Prosódia é a perfeita localização da sílaba tônica, gente. Mais uma vez, prosódia, perfeita localização da sílaba tônica. Prosódia é a perfeita localização da sílaba tônica. Exatamente isso. Vamos então a alguns exemplos básicos, professor, gente. Ó, só para entender melhor esse caso de prosódia. Observemos aqui, olha. Vou pegar essa mesma palavra aqui, tá? Mais uma palavra. 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 E mais uma palavra. Atenção, gente, ó. Aqui, gente, pode ser pronunciado rúbrica? Não. Eu não posso localizar a sílaba tônica como se fosse uma palavra proparoxítona se ela não tem acento gráfico, ou seja, gente, a condição é essencial para que uma palavra seja proparoxítona, gente, ela tem acento gráfico. Se ela não tiver, não tem como ser proparoxítona. Então aqui não tem como ser rúbrica, é rubrica. Aqui é a mesma coisa, gente, ó, qualquer palavra terminou em a, e, o, em ou em, não tem acento, é paroxítona. Palavra terminou em a, e, o, em ou em, não tem acento, gente, ela é paroxítona automaticamente. A, e, o, sem acento, paroxítona. Tá aqui, ó, pudico, a, e, o, sem acento, gente, paroxítona. Basicamente isso, tá? Qualquer palavra que termine em L, gente, ó, vai ser sempre oxítona se não tiver acento gráfico. Qualquer palavra que termine em L que não tem acento gráfico, é só você pensar aqui comigo, ó. Você pronuncia pastel, você pronuncia anel, você pronuncia funil, ou seja, qualquer palavra que não tem acento gráfico, termina em L, ela é o que, gente? Oxítona. Então, se você pronuncia funil, anel, pastel, você vai pronunciar Nobel. Tá? Agora, olha isso aqui, gente. Uréter ou ureté? Catéter ou cateté? Se você olhar a grafia da palavra não tem acento gráfico, gente, ó. E aí, se você pensar aqui comigo, ó, pensa nessa palavra aqui, ó. Que palavra é essa aqui? Cantar. Agora compare com essa aqui, olha. O que acontece, gente, ó? Se você pronuncia isso aqui, cantar, aqui deveria ser o quê? Açúcar. Isso quer dizer o quê? Que uma palavra só pode ser paroxítona, terminada em R, gente, se tiver acento gráfico. Aqui é o contrário. Qualquer palavra terminada em R que não tem acento gráfico, ela é automaticamente oxítona. Se eu quiser que ela seja paroxítona, eu tenho que colocar acento gráfico. Então, como aqui não tem acento, gente, a pronúncia aqui é ureté, é cateté, tá certo? A mesma coisa, então, é ureté e cateté. Vamos então para esse caso, gente, ó.
terminou em X, não tem acento, é oxítona. Então, a pronúncia é xerox. Acontece que, neste caso, tanto eu posso ter xerox, quanto posso ter xerox. Como assim, professor? Só que para eu ter xerox, eu preciso de ter um acento gráfico. Aqui não tendo acento, oxítona, tendo acento, paroxítona. Então, xerox, gente, e xerox. Acontece que em muitos casos, gente, ó, atenção, muitos casos existem aí a chamada dupla prosódia. Então, mais uma vez, a prosódia é a perfeita localização da sílaba tônica da palavra, gente. O erro de prosódia chama-se silabada. Tá aqui a palavrinha. O que é uma silabada? É quando você desloca equivocadamente a sílaba tônica das palavras. Nesse caso aqui, silabada, tá certo? Então, quando eu pronuncio rúbrica, recorde, Nobel, púdico, uréter, catéter, essas coisas, então eu estou pronunciando uma silabada. Existem muitas palavras com dupla prosódia, ou seja, as duas pronúncias podem ser corretas. Algumas delas, acróbata e acrobata, biótipo e biotipo, autópsia e autopsia, biópsia, biopsia. Então, muitos desses casos podem ser a dupla prosódia, gente, tá certo? Então, existe nas gramáticas uma relação desse grupo de palavras que podem ser essas duas pronúncias aí. Então, prosódia é exatamente isso. E o que é, então, a ortografia? Orto quer dizer correto, certo, direto, gente, e grafia quer dizer escrita. Então, ortografia quer dizer nada mais, nada menos do que escrita correta. Existem algumas dicas para isso? Sim. É fácil, gente? Não muito fácil, mas existem algumas dicas sim. Então, a fonologia estuda os fonemas, as letras, as sílabas, a tonicidade, ortoépia, ortoepia, prosódia e ortografia. É o básico, gente, tá? Vou dar aqui algumas dicas bem básicas de ortografia, só um aperitivo para as próximas aulas. Depois a gente vai ver tópico por tópico dessas questões. Só para deixar vocês mais de orelha em pé. Pretencioso, gente. S ou C, a palavra pretencioso, com S ou com C? Tá? Palavra pretencioso, S ou C, gente. Pois é, gente, ó. Vamos então ver a ideia básica aqui. Pretencioso é com S, não é com C, tá? Não é com S. E pretensão? Tá, obviamente, pretensão também é com S, gente, ó. Pretensão também é com S, ó. Pretensão. Tá bom? Existem regras básicas que ajudam na ortografia, professor? Sim, gente, existem regras básicas que ajudam na ortografia. Algumas delas, ó, gente. Só para iniciar aqui, dar um gostinho para vocês saberem o que é que vem por aí nas próximas aulas. O que é que vem por aí nas próximas aulas, tá bom? Primeira coisa básica de ortografia, gente, ó. Nós temos isso aqui. Olha isso aqui como é interessante, ó. Uso do S. Uso do S, tá? Nós vamos grafar com S quando no radical do verbo tiver ND, RG, RT, COR, PEL e às vezes somente o Dzinho, gente, lá, tá? Isso vai gerar cognatos com S. Vamos então aos exemplos, professor. Vamos então, gente, ó, a alguns exemplos básicos. Vou pegar aqui outra cor para ficar tudo mais bonitinho. Ficar bonitinho, gente, ó. Então, pensemos aqui, ó. Vou pegar nem o compreender, vou pegar o pretender, que era o nosso caso, gente, ó. Eita, que hoje tá, ó. Pretender. E ND, ó. ND, ó. Vou colocar aqui de preto para ficar bem mais interessante, ó. ND, ó. Pretender. Opa, pretensão, gente, ó. Aí pensa comigo aqui. Pretender, pretensão, ó. Se pretensão é com S, pretencioso também é com S. Mas olha outras palavras, ó, gente. Pretender, pretensão. Compreender, compreensão. Apreender,
apreensão. Depreender, depreensão. Empreender, empresa. Tá? Ascender, gente, ascensão. Aí nós temos então que diferenciar, ó, o ascender do ascender, são palavras homônimas, ó. Esse ascender aqui com o dígrafo, ó, gente, né, vai gerar a palavra ascensão, que quer dizer subida. Daí nós usarmos um termo católico, a ascensão de Maria, né? A ascensão de Maria, né? Não, a ascensão de Jesus, a diferença é essa. A assunção de Maria, diferente da ascensão de Jesus, tá? Então, a ascensão é a subida, a elevação, gente. E o ascender aqui gera o ascendimento, tá? Não gera... Mas se você pegar a palavra aceso, também gera S, ó, aceso, tá? Muito bem, gente, ó. E aí, outro caso aqui, olha, gente, ó. Imergir, imersão. Submergir, submersão. Emergir, emersão, e por aí vai, imerso, submerso, por aí vai, gente, ó. Divertir, diversão, olha aí, gente, divertir, diversão, olha para cá. Inverter, inversão, reverter, reversão, converter, conversão, por aí vai, gente, ó. A palavra curso, olha que legal, gente, ó, a palavra curso. A palavra curso dá a ideia de correr, o curso, aquilo que corre. Então, curso é aquilo que corre, tá? Discurso, discorrer, concurso, concorrer, voltando, né? Curso, correr, discurso, discorrer, concurso, concorrer, percurso, percorrer, recurso, recorrer. Então, você vai entender essas palavras a partir disso, ou seja, correr. Então, o que seria discorrer? Né? Seria correr para ambos os lados, no sentido de falar sobre alguma coisa. Não confundir discorrer, gente, com discurso. Não confundir o discurso com discussão. Não existe discussão, é discussão, que será tema para uma próxima aula, na verdade. Tá, gente? Ó. Bom, percorrer, percurso, recorrer, recurso e por aí vai. Expelir, gente, ó, gera expulsão, ou expulsa, repelir, repulsa, repulsão. E aí nós temos então o caso do D, quando é somente o D também, olha, ele pode gerar o S no sentido do som do Z. Olha aí, fundir, fusão, confundir, confusão, aludir, alusão, persuadir, persuasão. Aqui são algumas dicas básicas, gente, ó, de ortografia. Algumas dicas básicas de ortografia. Olha como isso ficou interessante, gente. Ó, essa dica de ortografia. Ficou legal? Professor, mas é porque que a palavra atenção é com C cedilha se vem de atender? Não, gente. A palavra atender, atenção, ó. A palavra, olha a atenção, ó. A palavra atenção, ela não vem, gente, de atender. Ela vem de ater-se a alguma coisa, né? A palavra atender gera atendimento, não gera atenção. Aí já é outra coisa de ortografia interessante, ó. Quando tiver no radical do verbo o ter, você vai gerar cognatos com C cedilha, ou seja, vai dar a ideia de ação. Ater-se, atenção, ou seja, atenha-se a isso, tenha atenção, tá? Abster-se, abstenção, obter, obtenção, conter, contenção. Algumas coisas básicas de ortografia. Olha aí, gente, como isso é interessante, tá bom? Bom, e aí para finalizar, gente, a questão de ortografia, observe sempre a origem da palavra, a família da palavra. Então aqui, por exemplo, ó, o afeio. Pensa que na palavra ansioso. Então você tem ansioso, você tem ansiedade e você tem anseio, tá, gente? De onde vem essas palavras, professor? Ó, gente, vem da palavra ânsia. Aí é básico. Se, ó.
Ânsia é com S, ansioso, ansiedade, e anseio também é com S. Algumas questões básicas de ortografia. Teremos uma aula só de ortografia. Aqui estamos colocando de maneira geral essas questões básicas, gente, de fonética e fonologia. Tudo bem aí, pessoal? Bom, o primeiro momento, gente, é só isso para entender a base de fonologia. Nós passamos agora a estudar os fonemas, os tipos de fonema, explicando cada um deles de maneira mais detalhada. Depois passamos a classificação das palavras quanto à sílaba tônica e quanto ao número de sílabas.